meus irmãos? Para hoje eu gostaria de convidá-los a fazermos uma leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Amém? Todos encontraram Mateus capítulo 5? Nós vamos ler do versículo 1. Então, até o versículo de número 16. Nos diz assim, irmãos: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo 13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nosso Deus. Meus amados, os irmãos notem que este capítulo 5 de Mateus é o início, né? É o início do padrão ético da vida cristã. Jesus agora está passando aos seus discípulos. Ele estava com uma multidão, e ele foi para um lugar, não é, separado, se assentou aos seus pés, os seus discípulos, como era de costume no mundo, no Oriente, né? Desde o período que na filosofia ou na história, ou até mesmo na teologia, chamamos este período de período Upanishads, o período que vai de 750 antes de Cristo. Inicia-se, né, este período. Upanishads é uma palavra em sânscrito que significa sentar-se aos pés. Daí surge os grandes mestres, a ideia de mestres, a ideia de orientadores. Então os discípulos, de um modo geral, né, não somente os discípulos de Jesus, mas os discípulos de um modo geral, a partir deste período, eles começam agora a ter, não é? A partir de mais ou menos 750 antes de Cristo, começa este período, e é neste período que vai surgir algumas religiões, como o budismo, como o jainismo. Estas religiões surgem justamente neste período, justamente pelo fato de ter um líder que agora vai ser o mentor e o orientador desses discípulos, que vão dar sequência aos seus pensamentos, né? Às suas ideias, e posteriormente nós vamos chamar de seitas, como está nas páginas do Novo Testamento,
Porém, seitas neste período, né, não tinha um cunho pejorativo, porque seita naquele período significava linha de pensamento. Aos pés, Então, para ouvir as cada orientações. mestre tinha Aqui nós vamos ver no capítulo, no versículo 1 e 2, que Jesus, desta mesma forma, Jesus ele vai para um lugar, não é? Que no caso aqui seria um monte que estava na região da Galileia. Há muitas discussões sobre que monte seria este, que monte que Jesus proferiu o sermão da montanha, que está aqui no capítulo 5, né? Há muitas divergências, mas um monte que estaria nessa região é um monte chamado Córneos de Astim, né? Onde Jesus foi para pregar a sua mensagem, esta mensagem que seria o padrão ético, o padrão da vida ética, da vida da conduta de todo cristão. Então Jesus, ele começa o seu discurso, até o versículo 12, Jesus ele vai tratar interiormente. É daí que parte todo preceito e todo parâmetro ético, né? A ética ela deve ser produzida primeiro do nosso interior, para depois, dentro da moralidade, nós praticarmos isso exteriormente. Então Jesus ele veio tratando e dando diretrizes para este reino. Ele veio dizendo, né, bem-aventurado, dizendo, olha, feliz é aquele que chora, aquele que sofre, aquele que é perseguido, aquele que tem fome e sede de justiça. Coisas que não são comum para este mundo. Coisa que neste mundo ninguém quer sofrer, ninguém quer ser perseguido. Ninguém está preocupado com a justiça ou não. Isso não é problema meu. Não é como se nós pudéssemos falar desta maneira, olha, tal pessoa está sendo injustiçada, mas isso não é problema meu. Isso é problema dos dirigentes, isso é problema dos governos, isso é problema dos políticos, isso é problema de qualquer um menos meu. Mas Jesus está dizendo que bem-aventurado são essas pessoas que têm a fome e a sede por justiça. Bem-aventurado, ele vai dizer, são os pacificadores, aqueles que tentam apaziguar, acalmar, mediar situações. E nesse caso também poderíamos dizer, isto não é problema meu, não é? Se as pessoas estão com problemas, isso é problema deles. Não, isso não é problema meu. Isso é problema deles. Mas Jesus está dizendo, bem-aventurado são estas pessoas. E depois de mostrar isto, ele está tratando e dizendo essas pessoas que se encaixam nesta primeira narrativa que ele traz no capítulo 5, essas pessoas são felizes. E por que são felizes? Porque elas são as que compõem o reino de Deus. O reino de Deus é composto por pessoas que têm este sentimento. O reino de Deus não é composto por pessoas, como eu posso dizer, por pessoas arrogantes, por pessoas egoístas. E por que não? Porque o reino de Deus, ele é composto por pessoas que amam o próximo, que quer a justiça, que traz a paz. É composto por essas pessoas, pessoas que têm este sentimento. Então, um cristão egoísta, ele não pode existir. Ou seja, não tem como ser um cristão egoísta. Ou eu sou egoísta ou sou cristão, não é? Mas eu sou um cristão meio egoísta, pastor. Não, então é porque nós ainda não entramos de verdade no cristianismo. Porque o cristianismo não pode haver um egoísmo, ele deve haver uma renúncia. O cristianismo é isso, não tem como. Porque o nosso líder, o nosso mentor, ele abriu mão de tudo para viver a vida que Deus, o seu Pai, lhe ofereceu. Então, ele não poderia guardar ou ter uma reserva para isso. Não, ele entregou tudo. Então, este sentimento ético é o que compõe o reino de Deus. É a maneira que o reino de Deus ele é composto. Então, após Jesus trazer
estas orientações, então ele vai começar agora a tratar um modo prático, no versículo 13 até o versículo 16. Então, quando estes sentimentos que ele trata até o versículo 12 foram explanados, demonstrados e realçados por Jesus, agora o 13 ele vai dizer, olha, vós sois sal da terra. E se o sal for insípido, para que serve? Então ele vai dizer o seguinte, olha, se nós somos cristãos, nós fazemos parte de um grupo. É isto que é a ética. A ética, ela analisa grupos. Ela faz análise de grupos para ver como aquele grupo vive. Por exemplo, você analisa o grupo, a comunidade indígena. A comunidade indígena, eles têm o seu padrão, eles têm o seu comportamento, a sua maneira de ser. Se eles violarem aquele padrão, certamente o índio ou ele é morto ou ele é expulso daquela comunidade. Porque os líderes vão dizer, olha, a tua prática faz com que você não se encaixe dentro deste padrão. E por quê? Porque ele deixou de ser o que ele era. Se ele está dentro de uma comunidade indígena, ele deve ser um índio. Ele deve viver como eles, deve comer, deve falar como eles, deve se portar como eles. Então, esta é a maneira. Se ele viver diferente daquilo, bom, então ele não pode conviver conosco. Então é isto que Jesus vem tratando, olha, se o sal, qual é o significado do sal? O sal, ele serve para nós, para dar, realçar o verdadeiro sabor do alimento, para despertar este verdadeiro sabor, realçar a finalidade do alimento. É claro, o alimento, ele está para ser comido, não é? Está para ser comido. Eu tenho certeza que os irmãos aí no Natal, Ano Novo, comeram demais, né? Comeram demais. Imagine tudo que os irmãos comeram, com exceção das sobremesas, fosse sem sal. Daria para comer? Até daria. Só que o sal, ele realça ainda mais o sabor da carne. Imagine uma picanha sem aquele sal grosso. Dá para comer? Dá, irmão, claro que dá. Mas com o sal grosso, né? Aquele sal grosso, ele realça muito mais. Então o sal é para ele dar o verdadeiro sentido à ética. Por isso que Jesus ele vem colocando ele agora posteriormente. Após você ter este sentimento, agora vamos realçar isso na vida das pessoas, na vida do mundo. Vamos demonstrar esta vida que nós estamos vivendo interiormente, vamos expressá-la exteriormente. Vamos demonstrar isso. Vamos dizer para as pessoas que nós somos cristãos, mas dizer como? Ei, pessoa, faz um negócio comigo porque eu sou evangélico. Vamos fazer um acordo porque eu sou evangélico? Não. Demonstre isso com o padrão ético da tua vida, com a tua vida, com o trato, com a maneira de ser, com a gentileza, com a educação, com o amor, com a sinceridade, com a prudência, com tudo o que Jesus nos ensinou. Então, esta é a maneira de se demonstrar. Dizer que é cristão hoje, irmãos, é até complicado. Hoje, ser um evangélico não é mais bem visto pela sociedade. Nós estamos em decadência, não é? Ontem eu fui para uma reunião lá na prefeitura com um novo secretário de educação e um professor veio e disse para mim: oi, bispo. Primeiro me chamou de bispo. Oi, bispo. Que bom, né, bispo? Está atrasado aqui o salário, mas você tem várias igrejas, você nem sente, né? E eu só pensando, nem sente, né? Mas como eu estava conversando com o secretário, eu fiz de conta que nem ouvi este comentário, né? Nem ouvi este comentário. Então, irmãos, não é mais bem visto. Mas quando as pessoas vão convivendo conosco verdadeiramente,
vai vendo o trato, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de respeitar um ao outro, então eles vão entendendo, não, esta pessoa traz nela princípios que são diferentes das outras pessoas. E quando ela vai analisar por que esses princípios são diferentes, porque nós somos pessoas melhores que as outras? Não, porque nós temos um mestre melhor do que qualquer outro mestre. Nós temos um orientador, um ensinador, um cuidador melhor do que qualquer outro. Nós temos, além do exemplo de Jesus Cristo, nós temos o seu Espírito que habita em nós interiormente e que nos leva exteriormente a vivermos estas práticas. Então ele vai demonstrar isto, não é? Olha, se o sal não serve, não salga, para que mais serve? A não ser para ser pisado. É para isso que ele serve. Então, mais à frente, eu quero explicar um pouquinho sobre o sal. Então, a ética, ela vem, irmãos, dentro desta análise de um comportamento de grupos ou de pessoas individuais para definir padrões ou regras para nortearem o seu comportamento. Bem, então nós temos aí, né, a introdução. Hoje em dia, devido à globalização, os povos estão perdendo a sua identidade, tanto coletiva como individual. O que é isso? Hoje é um mundo globalizado. Hoje as pessoas assistem um filme americano, assistem alguma coisa, uma moda, a moda muda rapidamente. Então, nós não temos mais a nossa identidade. Antigamente, os grupos eram bem definidos, né? Eram bem definidos. Olha, aqui é paulista, aqui é mineiro, aqui é carioca. Era bem definido. Hoje é uma mescla. Hoje é uma mescla. As coisas estão misturadas. Você olha para a música hoje. Antigamente havia separação, né? Sertanejo, o rock, o rap, o funk. Hoje todo mundo ouve tudo, está tudo misturado hoje. Isso é devido a esta globalização. Tudo está na moda hoje. Tudo está na moda. E as pessoas, elas perdem a sua identidade. Tanto de um grupo, né? O que é o grupo? Antigamente, um grupo, por exemplo, os cristãos era um grupo distinto de uma sociedade. Apesar de estar inseridos em uma sociedade, eles tinham práticas e comportamentos bem diferentes da sociedade secular. Hoje, por exemplo, a igreja já não tem muita diferença. A igreja segue o mesmo curso do mundo. E os irmãos sabem, quando eu digo isso, não estou falando de roupas ou de qualquer outra coisa. Eu estou falando de práticas, não é? As práticas do mundo são as mesmas hoje da igreja. A única diferença, não é, é que a igreja, o povo frequenta a igreja, mas não há muita diferença na prática. Então, com isso, nós perdemos a identidade. Não somos mais identificados pelas nossas práticas, não é? Sendo assim, acabamos vivendo em um relativismo, sem valores e padrões estabelecidos. Por isso, a necessidade de um estudo da ética cristã. O que é um relativismo? Olha, tanto faz. Pode ser, pode não ser. Isso está bom, isso está bom também, não é? Então, para um grupo fechado, isso não pode ser aceito. Em determinados grupos, eles deveriam ter o seu padrão, a sua norma, para ser aquela conduta. Qualquer coisa fora daquilo não é aceito, não é? Então, por exemplo, nós como cristãos, nós temos que ter o nosso padrão. Olha, este padrão não é aceito por nós. Então, quando tudo está, tanto faz como tanto fez, é porque nós perdemos já o nosso padrão ético. Nós perdemos já a moral dentro daquele grupo,
não é? Dentro daquele grupo. Então nós acabamos nos distanciando do pensamento central para o qual nós estamos inseridos, não é? Então, é o exemplo é o sal. O sal para que serve? Para salgar. Bom, se o sal não salga, então ele não serve para outra coisa, irmão, não é? O açúcar serve para adoçar. Se o açúcar não adoça, bom, então não presta, então não serve. Porque cada um tem a tua finalidade, assim cada grupo ele tem o teu propósito e a tua maneira de ser, não é? Se ele muda, então ele perdeu o sentido de ser daquele grupo. Então ele pode se encaixar em outro grupo? Pode, mas em um outro grupo, mas não é o mesmo grupo que era antes. Então este é o objetivo de estudarmos ética. Então o que é ética, né? Ética de um modo geral. Ética de um modo geral, aqui eu coloquei, não a cristã. O termo ética é de origem grega, ethos, que significa modo de ser. Não é? A ética, então, é o meu modo de ser, ou o modo de ser daquele grupo ou daquela sociedade. Do latim significa mos, não é? Depois foi transformado em mores, do que veio ser moral, da onde vem a moral, que é o costume. Então a ética, nesse sentido, ele traz quase que o mesmo sentido do que moral, mas depois nós vamos ver que há uma diferença, né? Porque nós não podemos confundi-la, porque a moral é uma coisa e a ética é uma outra coisa. Então podemos definir ética como conjunto de análises estabelecidas para a prática do bem viver. Ou seja, eu olho um grupo e faço uma análise e defino, olha, para que este grupo viva bem, tem que fazer assim, assim, assado. Os irmãos mais velhos aí, é mais ou menos assim, olha, na tua casa, você tem lá os teus filhos, né? Eles vão crescendo, eles querem viver a maneira deles. Ah não, eu sei agora como é, eu já fiz 18 anos, agora é eu que defino a minha vida. É mais ou menos assim, né? Só que a casa é tua, não é verdade? Só que a casa é tua, não dá para viver dessa maneira. Porque aí todo mundo quer viver de qualquer maneira dentro de uma mesma casa, o que vai acontecer? Vai gerar conflitos, não vai? Então o que acontece? É preciso definir um padrão ético. Olha, como que nós vamos viver? Para que nós vivamos bem aqui, vocês têm que cumprir isso, cumprir aquilo outro, eu vou cumprir isso e vamos cumprir isso, para que nós não tenhamos confusão, e nós vamos viver bem todos dentro de uma mesma casa. Então a ética é isso, é o conjunto de análise. Olha, analisamos, o que é que está dando problema? Está dando problema isso. E por que isso está dando problema? Por conta disso. Então, vamos resolver o problema. Acaba com isso, agora vamos fazer apenas dessa maneira, cada um respeita o outro, cada um vive a sua maneira, mas sem violar o direito do outro, para que todos vivam bem. Então é este o padrão, é para isso que serve a ética, não é? No caso da igreja a mesma coisa. O que dá problema na igreja? Nós sabemos, irmãos, o que dá problema na igreja não é que o irmão é chato, não é que o irmão é tribuloso, não é que o irmão é isso. Por quê? Porque todos nós somos isso, não é verdade? Qual é o ser humano que é bom aqui mesmo? Não, bom mesmo, que diga para mim, pastor, olha, eu sou o camarada bom. Pensa num cara bom, pastor, multiplica por 2, este sou eu. Quem pode dizer isso? Porque todos nós, irmãos, sabemos quem somos, não é verdade? E a ética não nos deixa enganar. Mas o que nós sabemos, que para nós vivermos bem dentro da igreja, qual é o padrão? Não é tirar os tribulosos, porque senão fica vazia, não é verdade? Nós vamos tirar os tribulosos da igreja, vai ficar quem aqui? Eu sou o primeiro a sair, diz, irmão, dá licença que eu estou indo embora. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, nós temos um padrão. E qual é o padrão? Irmãos, se nós tivermos um comum acordo, por que nós estamos aqui?
Nós estamos aqui para glorificarmos a Deus. Somos diferentes? Somos. Moramos em casa diferente, viemos de regiões diferentes, temos pensamentos diferentes, mas por que nós estamos aqui? Para adorar a Deus, irmãos. Então isto é que importa. Então nós vamos orar, vamos glorificar a Deus, vamos servir a Deus. Não importa, irmão, se você é preto, branco, se é gordo, magro, se é alto, é baixo, todos estamos aqui para glorificar a Deus, não vamos ter problema. Então vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos viver bem um com o outro. Este é o padrão, é isto que a ética faz. Quando nós perdemos este parâmetro, é porque nós violamos o padrão ético. Aí começa a gerar problema. Então, a ética é a prática do bem viver. Após termos então definido o que é ou não correto para determinado grupo ou pessoa, passaremos então a observar a moralidade, ou seja, a prática da vida de cada um para o bom funcionamento do todo. Então o que é isso? Depois que você definiu, olha, então todos estão aqui para adorar a Deus, está tudo certinho, ou na família, os filhos, não, está tudo certo, tá. Pai, vou fazer assim, tá mesmo? Não, tá, vou fazer assim. Tá tudo certo, mulher? Tá, vou fazer assim. Tá tudo certo, marido? Tá, vamos fazer assim. Depois que definiu, é só praticar. Quando deu algum problema, o que aconteceu? Olha, você violou. Rodrigo, você violou o padrão ético. E qual é o teu comportamento? Imoral dentro da casa. A imoralidade não está apenas em práticas sexuais. A imoralidade está em práticas que violam a norma de conduta para um grupo estabelecido. Então, se dentro de um grupo, né, por exemplo, se nós temos que orar dentro da igreja, então nós temos que orar. Se nós nos reunimos para orar, olha, vamos nos reunir para orar. Como sexta-feira, das 9 até as 10, nós vamos nos reunir para orar. Então, esta é a prática, esta é a moralidade. Então, é isso. Se alguém não orou, olha, deu alguma coisa errada, meu irmão, tem que orar. Para isso que nós nos reunimos. O pensamento tem que ser unânime. Nós nos reunimos para isso, a violação disso é um desvirtuo da moral. Então, a moral é isto, é a prática daquilo que já foi estabelecido pela ética. Vocês estão entendendo? Então, a moral ela acaba se tornando a prática, a conduta, o costume praticado por um grupo eticamente estabelecido. Tudo bem, meus irmãos? Então vamos lá. Sendo assim, a ética são as normas e a moral o cumprimento das normas. Exemplo, você não tem moral para falar de mim. O que é isso? Quando as pessoas dizem isso, você não tem moral para falar de mim, porque certamente aquela pessoa fez alguma coisa também que violou o padrão moral daquele grupo. Então aí ela vem dizer, não, você não pode fazer isso. Mas você não tem moral para falar. Por quê? Porque você também pratica. Você está entendendo? Então ele não é uma pessoa moralmente correta para falar alguma coisa. Então as pessoas nunca darão crédito. Tá certo? Então a diferença é essa. Ética cristã, o que seria então a ética cristã? A ética cristã tem elementos distintivos em sua relação a outros sistemas. Aí o teólogo Emil Brunner, ele declarou que a ética cristã é a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. Ou seja, a ciência da conduta humana que se determina pela conduta divina. O que é isso? A Bíblia deixa bem claro, quando Pedro diz, 1 Pedro 1:8, o que está escrito lá? Sede santos, porque eu sou santo. O que ele está dizendo? Qual é a norma de conduta de Deus para nós? Santidade. Então, se nós violamos o padrão de santidade, nós nos tornamos imorais. Ou seja, estamos excluídos do grupo chamado cristãos. É assim que Deus age. Então, ética cristã é isso. É as normas que Deus estabeleceu. Como? Através da tua palavra. A palavra de Deus é um código ético. Ele, através da palavra, através dos profetas, dos apóstolos,
dos homens que escreveram esta Bíblia, Deus estava estabelecendo o seu código de ética, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são chamado de decálogo, porque é o padrão ético do Antigo Testamento. Nós vamos ver na aula, acho que 2 ou 3. Né? É o padrão ético do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, é o código de ética. Então, dentro disso, a ética cristã é viver a maneira de Deus. Por quê, irmãos? Pensem assim, quando nós analisamos santidade, quando nós falamos sobre santidade, nós criamos vários conceitos, por exemplo, sobre santidade. Santidade, santo, significa separado, tal, sim. Dentro da etimologia da palavra, significa isso. Mas o que é a santidade? Primeiro, a santidade é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Agora, o que é viver em santidade? Jesus, ele viveu aqui, durante 33 anos e meio, né? Ele viveu na terra. Eu pergunto para os irmãos acham que Jesus viveu aqui todo este período diferente da maneira que se vive no céu? Vocês acham que em algum momento Jesus disse, isso daqui era coisa lá do céu, aqui é outra vida, irmãos? Não, Jesus viveu aqui exatamente a maneira que se vive no céu. Por isso, o escritor aos Hebreus diz, aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. No princípio do livro está escrito ao meu respeito. O que ele estava dizendo? Olha, eu vim aqui a este mundo para viver a maneira que Deus estabeleceu. É por isso que eu estou aqui. Porque o primeiro homem, ele viveu um tempinho e depois fracassou. E Deus falou para ele, mas eu vou enviar um que vai viver toda a vida dele da maneira que me agrada. E quando Jesus nasceu, já nasceu pelo Espírito. Quando Jesus foi até João Batista, foi cheio do Espírito. E após isso, Jesus foi guiado pelo Espírito. Em todo momento, Jesus viveu a conduta de Deus. Hebreus 4:15, em tudo foi tentado, porém não pecou. Hebreus 5:5, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Em nada ele disse para Deus, olha Senhor, olha Pai, agora é do meu jeito, já sou maior de idade. Jesus nunca disse isso para ele. Jesus sempre disse, Pai, aqui estou para fazer a tua vontade. Isto é ética. Viver a ciência da conduta humana, que é a conduta de Deus, a santidade de Deus. Por isso a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Ele não disse, olha, eu sou santo, mas é claro, você está aí na terra, vive de qualquer jeito. Não, ele disse, a minha maneira é esta, meu padrão é esse. O meu desejo é esse. Vocês olham para o filho pródigo. Antes de contar a parábola do filho pródigo, Jesus contou 2 parábolas antes. Ele contou a parábola da ovelha, não é? Das 100 ovelhas. O pastor tinha 100 ovelhas, ele perdeu quantas? 1. E o que ele fez? Ele guardou as 99, foi assim ou não? E foi procurar aquela uma, até achar. Foi ou não? Ele foi, achou, colocou no seu ombro, trouxe, os cantores fizeram músicas, tal, guardou lá. Depois ele contou a parábola das dracmas. A mulher tinha quantas dracmas? 10. Perdeu quantas? 1 dracma. O que ela fez? Varreu a casa, acendeu a candeia, até achar a dracma. Achou, se alegrou. Sim ou não? Está falando de coisas. Agora, o filho, ele estava perdido? Não, ele estava dentro da casa. Não é verdade?
Agora o pai veio e disse, ele foi para o pai e disse, pai, eu quero a minha parte na herança. O pai não disse para ele, não, fica filho, vou aumentar a tua mesada. Fica filho, não é? Vou dar alguma coisinha aí para você. O pai disse, se você quer, tô filho, teu dinheiro está aqui, vai embora. Não é estranho? Porque nas outras ele vai procurar, e nesta ele deixa ir. Não seria o contrário? Perdeu uma ovelha, tem 99 mesmo, guarda aí, deixa a outra. Perdeu uma dracma, tem 9 ainda, guarda a outra. Agora, filho, irmão, filho, não, filho, pelo amor de Deus, fica aqui. Mas ele disse, não, filho, quer teu dinheiro? Tô, vai embora. E por que isso? Porque dentro do filho, não tinha mais esse comportamento ético. E o pai disse, bom, dentro dele, não tem mais nada que ligue eu com ele. A ovelha é uma coisa, irmão, a dracma é outra. Agora, a pessoa tem que ter sentimento. Então, o que o pai fez? O pai não estava interessado no dinheiro, o pai estava interessado no filho, no interior. Então, ele disse, você quer, filho? Vai. Tó, seu dinheiro. O filho foi, gastou, quebrou a cara, deu tudo errado, falhou. Como ele voltou? Pai, eu não sou digno mais. E agora? Pai, eu não sou digno de ter chamado teu filho. Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. E agora? Como que está o comportamento ético dele agora? Agora tá bom, não tá? Pai, olha, não precisa nem me chamar de filho mais, pode me receber como um dos seus empregados. Humilde, não é, irmã? Que filho humilde. Que filho humilde agora. Apesar que ele gastou tudo o dinheiro, né? Mas ele é humilde agora. Então agora, como ele tem essa humildade, agora ele voltou para o padrão ético, o pai o reconhece como filho. Põe uma sandália nos pés dele. Põe um anel no dedo dele. Mata um novilho para ele. Vamos fazer uma festa. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava morto aonde? Dentro da casa. Por quê? Porque dentro dele não tinha comportamento mais, não tinha mais padrão. Os irmãos estão compreendendo? Então é isto que faz a diferença para uma vida cristã. Não é, irmão, não é nós falarmos, não, é o que está dentro de nós. E o que Deus vai fazer? Ele vai nos jogar fora? Não, Ele vai mostrar para nós. Ele não vai, o ato dele, filho, vai, está aqui teu dinheiro, experimenta a tua vida. Imagine o quanto, se aquilo fosse real, imagine o quanto o pai sofreu, sabendo aonde o filho estava dormindo, o que o filho estava comendo. Imagine o quanto o pai sofreu. Mas o pai sabia que aquilo ia fazer bem para o filho, aquilo ia tratar com ele. Então Deus, Ele não nos lança fora, que é o que Jesus diz, aqueles que vêm a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas, irmãos, quando este sentimento ético começar a sair da nossa vida, tenha certeza que é o momento em que Deus vai começar a dar uma trabalhadinha ali, para a gente ter aquele, como diz os manos aí, dar aquele se liga truta, né? Agora estou esperto, agora sim. Aí a gente volta para o padrão, tá certo? Então, meus irmãos, os fundamentos da ética cristã encontram-se nas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, entendidas como a revelação especial de Deus aos seres humanos. Então, para nós, tudo está aqui. Não posso fazer o que está fora disso aqui. Esta é a vontade de Deus. É assim que nós entendemos. Então, tudo que eu devo viver, deve estar aqui na palavra de Deus. Agora, veja o que aconteceu com o mundo cristão hoje. Ele não é mais norteado pela palavra de Deus. Hoje, cada um, você conversa com um grupo, eles dizem, então, mas eu acho assim, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí. Tudo bem, você tem o direito de achar, mas a vontade de Deus está estabelecida. Ontem uma pessoa perguntou para mim, professor, o senhor é um teólogo e um filósofo, não dá problema em
com a filosofia, com a teologia? Eu disse, não tem problema nenhum. Qual o problema? Eu disse, a teologia, ela é ótima, irmão, porque ela explica tudo. Se você acredita ou não, é diferente. Porém, ela explica tudo. A filosofia, ela não explica, ela mostra um caminho. Ó, pode ser por aqui, pode ser por aqui, pode ser. Entendeu? Pode dar certo por aqui. Agora, a teologia explica tudo. Como surgiu o universo? A ciência tem algumas teorias, mas a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem crê, crê, irmão. Quem crê, está explicado. Então, é que eu não creio. Bom, se você não crê, então vai procurar outro caminho que vai tentar te trazer mais dúvida, porque você vai estudar um, vai ficar vago, vai estudar outro, vai ficar vago. Se você crê ou não, isso é com você. Porém, não tem problema nenhum. A teologia explica tudo, eu disse para ela. Para mim, que creio, a teologia explica tudo. Como surgiu o universo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como surgiu o homem? Deus pegou do pó da terra, fez barro, soprou foi assim que surgiu o homem. Como surgiu os animais? Disse Deus, produz a terra animais viventes segundo a sua espécie e tal. Produziu. Como surgiu? Produza a terra árvores frutíferas que dê semente segundo a sua espécie. Está tudo explicado. Mas qual é a dúvida do senhor? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu creio nisso aqui. Então, para mim, não há dúvida. Ela está tudo explicado. Agora, a dúvida é para quem tem dúvida em relação à Bíblia. Aí, eu concordo, aí há muitas dúvidas, mas eu não tenho. Eu não tenho. Aí, às vezes, eles perguntam, mas o senhor acredita em ET? Eu até brinco, não acredito porque eles são muito mentirosos. Mas eu digo, bom, eu não sei se existe ou não. A Bíblia não diz, então, pode existir? Até pode, mas eu creio no que está aqui na Bíblia, é nisso que eu creio. Então não tenho problemas em acreditar. Por quê? Porque a Bíblia explica tudo. Então a teologia explica tudo. Se nós acreditamos na palavra de Deus, está tudo explicado. E está tudo determinado, desde o princípio até o fim também para nós. Então, a importância da ética cristã. A ética é importante para a vida diária do cristão. A cada momento precisamos tomar decisões que afetam a outros e a nós mesmos. Não é assim? Nós nunca tomamos uma decisão por nós mesmos. Imagine se eu tomar uma decisão aqui. Olha, a partir de hoje, meu irmão, eu não vou ser mais pastor aqui. Vai afetar vocês, não vai? Talvez vocês não vão, pastor, ninguém vai se descabelar, mas agora preciso arrumar outra igreja para ir, preciso arrumar outro lugar para congregar, mas vai afetar vocês. Se eu tomo uma decisão em casa, não vai afetar só a mim, vai afetar o Pedro, o João, a Michele, se tivesse cachorro, o cachorro. Mas, então, cada momento que nós vamos tomar uma decisão afeta outras pessoas. Então, dentro de um comportamento ético, o que eu preciso analisar? Isto é bom para mim, mas é bom para minha esposa também? É bom para os meus filhos também? É bom para ele? É bom. Está entendendo? Às vezes eles podem até dizer que não é bom, mas você sabe que é bom, não é? Você sabe que é bom. Então, é esse o padrão. Então, é por isso que a ética cristã é importante, porque a cada momento nós tomamos decisões. E as decisões, elas afetam a outras pessoas. E se elas afetam a outras pessoas, como cristão, eu não posso prejudicar a outra pessoa. Eu estou no impasse, porque nós vamos ter o dia da atribuição lá em Itupeva, e eu sou o último a escolher, porque entrei por último lá. E eu tenho certeza que um dos professores lá vai faltar. E se ele faltar, por lei, eu tenho que escolher, e ele vai para o último, se ele faltar no dia. Só que eu sei que vai prejudicá-lo. Eu sei que vai prejudicá-lo, porque ele não dirige, ele alugou uma casa do lado da escola, então, não é? E ele não tem celular, ele não tem nada, não tem como entrar em contato com ele. E ele está de férias.
Então eu fico já nesse impasse. Puxa, será que não seja eu a prejudicá-lo, né? Que não seja eu a prejudicá-lo. Porque eu convivi com ele durante todo este ano. Ele, apesar de não crer em Deus, era uma pessoa muito agradável. E eu não quero prejudicá-lo de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu quero que ele veja que eu posso ser prejudicado, mas não prejudicá-lo. Para que nós possamos conviver. E ele, mesmo não crendo em Deus, possa ver que há um comportamento diferente em alguém que crê em Deus. Né? Que não está pensando. Eu estou de moto, eu posso ir para qualquer outra escola. Então, eu penso nisso. Então, a ética cristã ajuda as pessoas a encarar seus valores e deveres de uma perspectiva correta, a perspectiva de Deus. Né? O que é a correta dentro da ética cristã é a perspectiva de Deus. Né? A perspectiva de Deus. Um dia o Pedro me perguntou, ainda ele era um adolescente, um adolescente, né, de uns 14 anos, ele disse: pai, nesta idade nós temos que fazer muitas escolhas. A escolha de não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Como saber qual é a escolha correta? Eu disse: pense sempre em fazer uma única escolha. Ao invés de fazer várias escolhas, pensa sempre em fazer a escolha que agrada a Deus. Porque você sempre vai fazer uma. Isto aqui agrada a Deus? Não, então não quero. Isto aqui agrada a Deus? Não, então não quero. Isto aqui agrada a Deus? Não, não quero. Faça sempre uma única escolha. É a escolha melhor para fazer. Charles Spurgeon dizia para o seu filho: eu não deveria gostar de você, se Deus te escolheu para ser um missionário, e você quis ser um milionário. Era a visão de Spurgeon, né? Por quê, irmãos? Porque a escolha correta é sempre escolher o que Deus quer para nós. O que é que Deus quer para mim? Eu penso que Deus tem o melhor para mim. Mesmo que às vezes pareça que esse melhor não é tão melhor, mas Ele sabe o que é melhor para mim. Não é? Ele sabe o que é melhor. Às vezes nós somos rude com alguém. E por quê? Porque aquilo é melhor para ele. É o excesso de zelo. É o excesso de cuidado. Não é? Os que têm filhos sabem como funciona isso. O filho pede para: pai, posso ir ali? Ah, mas ir ali, qual é o problema ir ali? Mas dentro de você tem aquele medo. Ele vai ali, o que vai acontecer? O que vai acontecer com ele ali? O que vai acontecer com ela ali? Não é? Ah, então não vai. Mãe, mas só vou ali, mãe. Daqui a pouco eu volto, mãe. Não é assim? É, mas a gente tem medo. Então este medo faz com que nós digamos não. O excesso de zelo, de cuidado. E Deus é assim conosco também. Deus não fala sim para nós, para tudo. Ah, pai, dá dinheiro aí, tó filho, vai lá. Ô pai, dá carro aí, tó filho, tá aí, vai lá. Ô, dá casa, pai, tá aqui, vai lá. Não, Deus não é assim. Ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes o melhor é não ter. Ele sabe disso. Então, a melhor decisão é sempre a decisão dentro da perspectiva de Deus. Ele mostra ao ser humano o quanto está distante dos alvos de Deus para a sua vida, mas o ajuda a progredir em direção a esse ideal. Por que existe a palavra de Deus? Por que existe o Antigo Testamento? Para mostrar que nós somos pecadores, que nós somos mal, que nós cobiçamos, que nós desejamos, que nós fazemos isso, que nós fazemos aquilo. Quando nós entendemos isso, agora vem um Novo Testamento para nos ajudar a alcançar esse ideal, através do Espírito Santo. Então, nós entendemos: eu estou distante. Irmão, pense o seguinte: às vezes você conversa com o crente e ele diz: ah, pastor, eu tô mal. E você olha, e às vezes a pessoa acha que isso é uma peça, tá mal, claro, não é bom. Mas quando a pessoa reconhece que está mal, irmão, este é o princípio para alcançar o ideal de Deus.
Agora, aquele que está mal e está dizendo que está bem, esse está com um problema. Agora, quando você está mal e olha para dentro de você e diz, olha, eu estou mal, pastor, eu estou mal. Irmão, você alcançou algo, porque isso não parte do homem. Isso é Deus te mostrando. Porque o homem olha para si mesmo e diz, eu estou bem, eu vou assim mesmo. Mas é Deus que diz para nós, olhe para dentro de você, filho, você não está bem, tem alguma coisa errada. E aí quando você percebe, aí você diz, pai, eu estou mal, preciso de ajuda. Isso é Deus, irmão. O bom é isso, não é? Os leprosos diante de Jesus, dizendo, ó, mestre, você pode. Eles sabiam que a medicina não podia, dinheiro não podia, mas sabiam, Jesus pode. Eu estou mal, mas o Senhor pode, Senhor. Então a ética serve para isso. Ela mostra ao ser humano o quanto está distante dos alvos de Deus. Quando nós fazemos a análise dos preceitos e analisamos a nossa conduta, nós vemos que estamos mal. Mas o que ela faz? Nos ajuda a alcançar o caminho. Como que eu vou melhorar isso? Vamos melhorando, irmão. Vamos ajudando um ao outro. Vamos orando, vamos buscando a Deus, vamos lendo a palavra. Daqui a pouco, irmão, está todo mundo bem de novo. E aí aquele que está bem ajuda o outro e assim vai. É para isso que serve a ética cristã. A conclusão, é necessário que analisemos o nosso modo de vida, para que saibamos se as nossas práticas têm ou não nos feitos distanciar do grupo a qual pertencemos, e dentro de um comportamento ético, retornarmos para ele. Então veja, irmãos, nós temos que fazer esta análise. É o que Jesus diz, se o sal não salga, para que ele serve? Dentro do contexto de Israel, existia o Vale do Sal, como Ezequiel já falou, Sofonias, né? O Vale do Sal. Havia tipos de sal naquela região que era extraído, mas não salgava. Então o que eles faziam? Eles colocavam nas ruas. Então o sal, ele perdia o seu valor. O sal era muito comercializado nessa época. Veja que o que atrapalhou a mulher de Ló foi justamente o dinheiro que o sal dava naquela região. Por isso ela virou estátua de sal. O sal tinha grande valor, que era o que estava no coração dela, que fez ela olhar para trás. E Deus transformou ela no que ela era, uma estátua de sal. Agora, o sal tinha este valor, então ele disse, se o sal não serve para salgar, para que serve? Jesus não está dizendo, que legal, se não serve para salgar, vamos pôr ali na rua tal. Não, ele está dizendo que se não serve, então ele vai ser desprezado, vai ser pisado. E ele diz, olha, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E por que não? Porque a maneira que os muros das cidades eram edificados e moldados, todos viam a separação de uma cidade da outra. Então ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada. E nem a luz, você não acende uma luz para esconder embaixo de algum lugar. A luz tem que estar em destaque, porque ela vai clarear todo lugar. Então é isso que ele está dizendo. O cristão, ele tem todos aqueles sentimentos que ele listou desde o versículo 1 até o versículo 12. Então agora, você está pronto para ir para o mundo. E fazer o que no mundo? Demonstrar este sentimento para o mundo. E o que vai acontecer? O mundo vai olhar e vai ver que você dá mais sabor para a vida deles, não é? Eu tenho certeza que muitas pessoas já devem ter dito isso para os irmãos. Olha, eu gosto de conversar com você. E por quê? Porque certamente os irmãos não criam problemas com outras pessoas, não criam problemas, não dá problema. Então, é gostoso, irmão, você se comportar, você ter o teu comportamento. Onde trabalho, eu não fico pregando para ninguém. Mas todo mundo sabe que eu sou um cristão. Quando terminou o ano, eu não preguei a ninguém.
alguns disseram: professor, vou lá na tua igreja. Pedi o endereço, passei. Outros lá de Jundiaí: professor, quero conhecer a tua igreja. Passei o endereço para eles. Se vão vir ou não, eu não sei, irmãos. Mas, certamente eles viram que o evangelho é isso. Lá tem outras pessoas cristãs também. E também dão testemunho lá. Mas, irmãos, às vezes as pessoas, elas querem isso. Elas querem ver uma luz acesa. Se elas verem uma luz acesa, andando em trevas, elas vão se amparar ali. Agora, se todos estão em trevas, irmãos, tudo está perdido. Então, o que nós precisamos é cumprir o que Jesus falou. Ser o sal, ser a luz, sim, devemos, mas isso é a prática. Agora, o problema é o que vem antes, o nosso sentimento. Nós queremos mesmo isso? Nós temos mesmo fome e sede de justiça? Nós amamos mesmo a Deus?